Gente, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês, tanto vocês como a galera que está em casa. Eu sei que nessa hora os filhos estão pulando em cima das costas, virando pirueta, caindo na frente do sofá. Aí um está na cozinha pedindo para comer, o outro está... Cara, eu sei como é que é assim mesmo. Mas tenta ficar conectado com o que Jesus quer fazer aí. Eu quero falar sobre uma dimensão espiritual. Por mais que nós vivemos na igreja, vivemos vindo e indo da igreja, vivemos sendo ministrados, palavras poderosas, adoração poderosa, mas eu sinto que nessa nova estação da igreja, a igreja precisa se tornar um pouco mais espiritual. Parece que tem coisas que a gente está lidando como se fosse natural, mas na verdade elas são muito mais espirituais. Na verdade a matéria nunca foi tão espiritual como nesses dias. Parece confuso, mas não é. Pensa comigo num cenário bélico. Você gosta de filmes? Quem gosta de filme? Quem gosta de filme de guerra? Sangue, tanque para tudo canto é lado, tiro. É legal, não é? Bacana. Então vamos lá comigo. Num cenário de guerra, você tem um general com uma missão e ele desenrola essa missão. Ele tem um mapa, ele tem uma estratégia. E ele chama o exército dele então e pinta, desenha toda a estratégia. Como aqueles soldados deveriam atacar ou se defender, enfim, independente da situação. Mas o detalhe é, existe um corpo, existe uma equipe, existe um time que vai exercer algo. Se um daquele time, um soldado daquele time, de repente, com um encargo, com uma função, não fazer o que foi pedido, solicitado pelo general, o que vai acontecer com esse soldado? Bem provável que ele vai pro balaio. Bem provável que ele vai morrer. E se esse soldado tivesse uma missão, uma das missões, naquele dia, naquela guerra, que seria extremamente importante para aquele time vencer a guerra. Como é que ficaria o time? Lesado, pela atitude de um cara. Eu vejo que nesses dias tem se cumprido, não só no mundo, mas dentro da igreja, infelizmente, o que Jesus falou dos últimos dias, amantes de si mesmo. Aqueles que se amam mais do que qualquer coisa. Aquele soldado que negligenciou o time e o general, ele amou a vontade dele mais do que todas as coisas. E nesses dias eu vejo a igreja, no modo geral, amando mais a si mesmo do que os seus liderados, falando de um GC, pastores amando mais a si mesmo do que as suas ovelhas, pais de família amando mais qualquer outra coisa menos a família, e assim por diante. Eu quero tentar te explicar nessa noite que isso tudo é muito espiritual, isso faz parte do que Jesus está fazendo nesse tempo, para onde a gente está indo. A minha oração é que a gente não seja esse um soldado egoísta, avarento, amante de si mesmo, que decidiu por si só e nem pensou nas consequências do time. Cara, se nós formos esses, a gente precisa se arrepender. Deus quer fazer algo muito poderoso através da igreja. Deus está estabelecendo um reino através da igreja. Jesus veio inaugurar ele, 2000 anos atrás. Ele chamou seus discípulos que eram 12. De 12 nós somos quantos hoje? Talvez milhões. Mas esses têm uma responsabilidade de construir o reino de Deus. E a Bíblia fala que o reino de Deus ele é tomado à força. Então precisa governo, precisa atitude. Você precisa se levantar, antes de mais nada, e governar. É isso que Jesus quer. Eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Abre aí sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós amamos a nossa Bíblia, né? Tem uma galera aí falando que a Bíblia não é legal. Tudo que a gente tem é a Bíblia, e a Bíblia nos norteia, é a palavra, é a nossa espada. Então eu amo a minha Bíblia, a gente vai ficar com a nossa Bíblia do culto inteiro aí. Efésios 6, a partir do 10. Achou aí? Você que está em casa, achou? Eu sei que você tem Bíblia em casa, então procura ela aí. Vamos lá. Versículo 10 fala assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso,
Peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao dia mau. E, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui por enquanto. Fica com a sua Bíblia aberta aí que a gente vai de versículo a versículo. Eu quero pôr alguns comentários aqui. Essa é a conclusão da carta de Paulo à igreja de Éfeso. Ele vem falando sobre esse ambiente espiritual. E aqui ele desenha quais são os nossos inimigos, quem de verdade luta contra a gente, como a gente precisa guerrear isso, de que maneira, que armas precisamos ter. Que a nossa luta de fato não é contra carne e sangue, não é contra nada que é matéria. Por isso que eu estou falando, eu creio mesmo no meu íntimo, no meu espírito, que nesses dias Jesus está nos levando para um nível de espiritualidade maior. Nada místico, gente, mas que a gente entenda que não é só matéria, não é só carne, não é só perversão, não é só homossexualismo, não é só prazeres da carne, mas está falando de um contexto espiritual dos últimos dias da vinda do Senhor. Vamos lá, versículo 10 aí. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tem uma orientação clara, segundo o que Paulo escreve, de fortalecimento aonde? Vocês estão comigo? No Senhor. Tem um endereço. Não é em qualquer lugar, é no Senhor. Fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Gente, é de graça, está disponível. É só a gente procurar no lugar certo. Cara, o fortalecimento não está em você ter uma boa mulher. Isso faz parte, mas não é tudo. Quem tem solteiro aí? Não tem nenhum solteiro? Levanta a mão para as meninas solteiras te ver, cara. Solteiras, tem aí? Levanta a mão para os solteiros te ver. Olha, vai que vocês se conhecem depois do culto. Sem se aproximar, não pode, né? Mas estou brincando. Cara, a solução não é um casamento. A solução não é uma família. A solução não são filhos. A solução não é um ministério. A solução não é o pastor Cláudio, a pleroma. Não, essa não é a solução. A solução é a força do poder que está no Senhor. Não confunda as coisas. Não confunda como o Ivan ministrou. Se a sua carteira está top, está diversificada nos investimentos, ou você está se tornando milionário, ou está tudo dando certo, parece que você começa a ficar grande, não? Esquece, mano. A sua força está no Senhor. Muitos construíram, cara, coisas milionárias até então. Veio um vírusinho, que a gente nem sabe se é de verdade. Fica para nós isso, tá? A gente nem sabe como é que é essa parada direito. A gente nem vê. Parece potestades e principados que a gente vai falar daqui a pouco, invisível. E destruiu tanta coisa. Onde é que está a nossa confiança? Onde é que está a nossa força? Vamos lá, gente. Pense comigo. E o que me leva a concluir que, se está faltando força, se está faltando coragem, está faltando o Senhor. O Senhor tem uma relação de descanso, de propósito nele. E se isso não existir, está faltando estar nele. Sem isso a gente não tem como prosseguir nem a mensagem. É a essência de tudo. Então tá, o resto do versículo fala: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha que interessante. O poder dele gera força em nós. Então, a transferência de poder que Deus dá para nós, nos levanta em força. Já parou para pensar? Então não tem mais migué. Ô pastor, não consigo, porque não tem Jesus, cara. Não tem migué, não tem como. Ele derrama abundância de força e poder em você. Ser cheio de Deus é receber a força do poder dele. Se a gente tiver isso revelado na nossa mente, de verdade, ninguém te segura, meu amigo. Você sai daqui chutando porta, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Você começa a ficar mais violento no mundo espiritual, mais agressivo no mundo espiritual. E conversando antes, a igreja está muito passiva. Está na hora da gente se levantar e ser mais ativo. Até quando a gente vai ficar olhando o diabo vencer, o diabo fazer alguma coisa? Vai para cima, cara. Até quando você está com medo do diabo? Até quando você está com medo das artimanhas, das ciladas que ele está fazendo? Mano, esquece, vai para cima. Você é vencedor, você é filho de Deus. Toda autoridade está em você, mas você precisa estar nele. Nele você tem poder, nele você tem força. É uma promessa dele, cara. Creia, Jesus quer te dar isso. Eu vou falar de principados daqui a pouco que te convencem que não é você. Pode ser o irmão que está do lado, mas não você. Quem já ouviu isso? Deus, eu queria ser como fulano. Talvez você está acreditando numa mentira que o diabo está te contando. É para ser você, cara. Você está aí, é para ser você. Verso 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui aparece uma roupa, uma beca nova. Talvez até esse seja um bom título para a mensagem, uma beca nova. Uma armadura. Uma coisa que Deus fez, disponibilizou para a gente vestir. E olha que legal, não adianta a gente ficar orando, pedir para Deus nos vestir. O mais sensacional é que o texto fala, vistam-se. É uma ordem prática de governo. É uma ordem prática para você executar. Não adianta você vir para a igreja, a vida inteira, orar para o pastor ora por mim. Você nunca vai ser revestido da armadura de Deus se você não vestir ela. Ontem de manhã estava muito frio aqui. Eu acordei, fiquei com a camisa que eu dormia, só me revesti com o casaco. E se eu não tivesse a atitude e o governo de me vestir com o casaco, talvez eu teria morrido congelado. Gente, a gente ri. Mas se a gente não tiver a atitude de se revestir com a armadura de Deus, a gente vai morrer do pecado. É verdade, cara. Vistam-se, uma ordem prática. É a pessoa que vai se vestir. E eu estou falando da armadura que Deus está disponibilizando. Não estou falando de uma calça colada, não estou falando de uma camisa florada, não estou falando do boné legal, dessa máscara estilosa aí da Chip, não estou falando dessas coisas. Eu estou falando da armadura que Deus deu pra gente. E daqui a pouco a gente desenha o que é armadura. Essa roupa nunca sai de moda, cara. Essa roupa está na moda. Não sai. Você já foi no seu guarda-roupa e já viu umas roupas assim, nossa, como é que eu usava isso aqui? Então a armadura de Deus não é assim. Agora vai lá para Zacarias, capítulo 3. Se você achar rápido Zacarias é porque você lê a Bíblia. Naum, Sofonias, aí o cara dá uma embaralhada, né? Confessa aí. Zacarias capítulo 3, a partir do versículo 1, achou aí? Gente, esse é um dos textos mais poderosos da palavra, na minha opinião. Presta atenção. Deus mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Pausa. Cada vez que o Antigo Testamento fala o anjo do Senhor, ele está falando de Jesus. Jesus estava lá, diante do sumo sacerdote Josué. Vamos lá. Mostrou também Satanás, o desgraçado também estava lá, que estava à direita de Josué, para o acusar. Ponto. Gente, você sente Satanás perto de você de vez em quando acusando você? Então, ele está aí, ele não vai sair, ele vai continuar acusando você. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué lhe disse, eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora vestirei com roupas finas. Então eu disse, ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram, na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué, assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios, e lhe darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Gente, é muito poderoso esse texto. A gente precisaria de um final de semana para cavar nesse texto. Resumindo, o sumo sacerdote Josué representa eu e você.
O anjo do Senhor representa Jesus nessa história. E Satanás estava lá. Satanás estava lá para quê? Para acusar Josué. Josué estava vestindo uma roupa muito suja, que representava o quê? Pecado. O pecado de Josué, a depravação de Josué. Tudo que nós temos por herança, tudo que nós recebemos quando nascemos, gente, carne e osso. Você já nasce assim, infelizmente. Meu menininho de 2 anos e meio é ruim, é um Adão escrito. Não sei como era Adão depois da queda, mas era parecido com ele. E a gente tem que trabalhar no repreender o Adão dele e gerar Cristo dentro dele. Então a essência é ruim, gente. A essência é má. Então estava lá Josué na sua essência, porque essa roupa exemplifica a essência dele. E de repente vem uma ordem do céu, mandando trocar a roupa dele. Mas espera aí, o diabo estava acusando ele, e o diabo tinha razão por acusar ele. Ele realmente estava sujo com o pecado. Então ele merecia acusação. Jesus é tão gracioso que ele vai na frente de Josué, ele dá uma esquivada e vem aqui, e de repente ele se bota entre o acusador e o acusado. E o que ele faz? Ei, cala a boca, Satanás. Quem fala com Josué nesse texto? Aliás, desculpa, quem fala com Satanás nesse texto é quem? Jesus. Josué só está ali, cara. Josué está ali sendo acusado, ele, meu Deus, eu vou morrer. De repente Josué está sendo defendido pelo anjo, por Jesus. Você já pensou nisso? Cara, esse é um encontro que você tem com Jesus. Quando você encontra o anjo do Senhor, ele se coloca diante do acusador, que tem toda a razão porque você não presta. Eu vim de longe para falar que você não presta, até esse momento. Ele se coloca diante de você, te defende de todas as acusações, e ele ainda manda anjos trocar sua roupa. Aí ele fala, eu arranquei de você, Josué, toda a sua iniquidade, você está limpo, você não tem mais razão nessa acusação que o diabo está fazendo. Mano, vá viver a sua vida, você está livre. Quem já encontrou Jesus assim aqui? Você já foi tocado por Jesus assim? As suas roupas já foram trocadas? A pergunta é, você conseguiria trocar essa roupa sozinho? Por quê? Porque a sua essência é pecado. Pensou você cheio de lama, e você tira uma roupa que está cheia de lama, mas você ainda está cheio de lama. E aí você bota uma roupa branca, nova, o que vai acontecer com a roupa? Só no ato de colocar ela já está suja. Você era impossível de vestir vestes brancas e limpas. Tem que ser uma ação sobrenatural. Essa é a graça quando alcança você. Esse é Jesus alcançando o pecador. É o maior milagre que alguém pode ter. Você sente no seu espírito isso agora? Você sente isso? É sensacional. E quando Jesus fala, nesse ato, o anjo do Senhor fala do turbante na cabeça, ele está falando de governo. Ele está falando de metanoia. Ele está falando de uma transformação de mente. Ele está falando de uma renovação. Então não só mais externo, mas agora interno. Restaurando, dando governo à nossa mente. Então já entendemos que eu estava sujo, Jesus me limpou, e com uma renovação de mente eu não vou me sujar de novo. Tem limite, senão é libertinagem. E você deve estar sabendo disso se você acompanha alguma coisa aí, rede social, YouTube. Deus o livre, gente. É uma libertinagem depravada. Isso falta renovação da mente, falta de fato conhecer as escrituras. Mas vamos lá. O primeiro texto que nós lemos é uma armadura que Deus disponibiliza, mas a ordem é prática de governo, vistam-se. O segundo texto de Zacarias que lemos são roupas limpas, trocadas pelo Senhor. Olha só, que diferente. Porque uma é uma ação sobrenatural e Deus faz todas as coisas. É a graça, é a salvação. Mas a outra, meu amigo, depende de você. Tudo começa na salvação, tudo começa no resgate, tudo começa na ação do anjo do Senhor na sua vida, beleza. Mas até quando você vai andar só com as vestes brancas? A partir de agora, eu creio numa igreja empoderada pelo Senhor, que vai se vestir da armadura de Deus e vai começar a guerrear. Se você sair só com as vestes brancas, você leva o primeiro tiro e você desiste. Você não tem armadura, você não tem resistência. Deu, gente, de a gente viver no evangelho de graça. Eu sou eternamente grato por Jesus pela salvação, sim. Eu choro e agradeço todos os dias, mas é muito raso. É muito raso. A gente precisa pensar no evangelho do reino. Jesus não vem somente salvar a gente. Jesus vem implantar um reino e Ele nos convocou para construir o reino dele. E Ele é Senhor.
Há 2000 anos tem alguém construindo o reino. Chegou a nossa vez, cara. Então está na hora da gente vestir-se, revestir. É como se a gente tivesse aquela roupa branca que Jesus colocou e de repente a gente começa a se revestir. Você tem um monte de roupa que protege você. Vocês que passam frio aí sabem o que eu estou falando. Não adianta ficar esperando no Senhor. Não adianta você orar pedindo para Ele colocar armadura. Não adianta pedir para o pastor fazer isso por você. Não adianta o seu líder fazer. Não adianta. É uma ação sua. Você precisa se levantar e se vestir. Somente você pode fazer isso. Isso se chama governo. Governo sobre você. Vamos lá, o que é armadura? A armadura é um conjunto de armas defensivas dos antigos guerreiros. É uma proteção do corpo. Mas não é só usada para proteger só como defesa, para se proteger. Mas ela também é usada para ataque. Uma armadura, quando alguém veste uma armadura, ele vai dormir? Ou vai ficar no museu? Não, cara. Quem veste uma armadura está dizendo, eu estou indo para a guerra. Se preciso for, eu deixarei pai, mãe, família, deixarei casa, deixarei igreja, deixarei tudo para ir para a guerra. Não é isso que um soldado faz? Cristo está nos convocando para a guerra, meus amigos. Chegou o tempo, o caldo vai ferver daqui para frente. Ou você é ou você não é. Ou você se veste da armadura ou você morre no primeiro confronto ou no primeiro dia mal que se enfrentar. Fala sério, coronavírus não é um dia mal? É um dia mal para todo mundo. Como é que você tem encarado isso? Daqui para frente vão vir muitos dias maus. Nem está em moda falar sobre isso. Mas a Bíblia nunca foi na moda. A Bíblia é roots. Entendeu? A Bíblia é raiz. Olha só. Uma armadura então nos traz uma roupagem de proteção para defesa e para ataque. Isso aqui já fala muita coisa. Você precisa avançar, meu amigo. Não fica parado. Até aqui nesses 2 versículos o que nós temos? Força, poder e proteção. Fala sério, não é tudo que a humanidade busca? Força, poder e proteção. E está de graça, disponível no Senhor. Já pensou nisso? Você tem a fonte, cara. Você tem a fonte de tudo isso. Basta a gente acessar a fonte. Mas é muito mais fácil. Uma vez eu fiz uma pregação que se chamava Ilha da Graça. Tipo, você está se afogando no meio do oceano, perdido, você vai morrer. De repente passa um navio pirata de Jesus. Só na minha história tem navio pirata de Jesus. E aí joga uma boia e salva aquele cara lá, que ele ia morrer, ele estava perdido. E ele solta esse cara numa ilha. Essa é a graça, você ser salvo do mar furioso e ser lançado na ilha. Mas quando você é lançado na ilha, existe um caminho até o baú do tesouro, que é uma trilha lá dentro da ilha. E isso aqui fala do evangelho do reino. Até eu chegar na praia é o evangelho da graça. E isso é por Jesus, cabe a Ele. Agora a trilha, para eu chegar lá no baú, que é lá dentro do baú está o meu propósito de vida, lá no baú está escrito o que eu vou fazer, lá está o meu projeto que eu vou ler e vou começar a executar com autoridade, cara, vai ser difícil. Por isso que o reino é conquistado à força. É esse evangelho do reino que a gente precisa entender. Agora eu só vou conseguir trilhar aquilo se eu tiver a armadura de Deus. Se eu não tiver a armadura de Deus, meu amigo, eu morro. E morre mesmo. Porque o diabo não está brincando. Por isso que Jesus disponibilizou uma armadura para a gente. Agora a gente busca força, poder e proteção em todo lugar, menos no Senhor, cara. A armadura é de quem? O que a Bíblia fala aí? A armadura é de Deus. Mais uma vez a graça avassaladora dele. Ele faz uma armadura para você. Fica tranquilo que ela vai servir para você. Você pode ter um pé desse tamanho, uma cintura estreita, e aí, sei lá, você pode ser qualquer formato. Existe uma armadura exclusiva para você. Fica tranquilo. Nem um tio Patinhas aí. Basta você se vestir dela. Objetivo da armadura. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. É o final do versículo. Essa informação é importante. Você não veste uma armadura por nada. Você tem que entender que o diabo está guerreando contra você a todo momento. Você tem que entender que existem ciladas. Existem artimanhas dele. E você precisa ficar firme contra elas, a Bíblia fala. Agora o desafio é como ficar firme contra elas sem armadura. Só um pouquinho. Como ficar
ficar firme sem armaduras. Então, o que são ciladas? O que são emboscadas que Satanás faz? É o dia mau que você vai enfrentar na sua vida. Então você está caminhando bem de boa, está feliz da vida, deu tudo certo, ganhou dinheiro hoje, fez um bom negócio, discipulou alguém, e de repente, você cai aqui, como tem um buraco aqui, parecido, eu quase fiz de verdade agora. Você cai numa armadilha, você cai numa cilada. E atente, Jesus quando foi para o deserto, ele saiu naquele jejum dele, lembra, de 40 dias? Quando ele sai do deserto, o que o diabo fala? Ei, eu te pego no momento oportuno. O momento oportuno está aí, gente. Ninguém gosta de falar do momento oportuno porque não é conveniente, mas está aí, está batendo a porta, todo dia. Cara, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem medo do diabo? Você tem medo? Quando eu falo principados, potestades, forças espirituais do mal, diabo, exército de demônio, o que você sente dentro de você? Se você tem medo, é porque você ainda não está revestido da armadura. É porque ainda a couraça, é porque ainda o turbante não foi posto na sua cabeça e você ainda não tem uma mentalidade de rei. Porque Jesus transfere um cara de escravo para rei. E ele te dá autoridade sobre tudo isso. Afinal de contas, a Bíblia fala que ele despojou, destronou principados e potestades. Se simplesmente você crê no ato de Jesus, você já não tem mais medo. E Jesus está chamando um povo para guerrear a partir de agora. A parada está mudando, gente. Começa a estar sensível. A minha oração tem sido o que Eliseu fez com o servo dele. Senhor, abre os olhos dele. Quando o servo dele chega apavorado, Eliseu, ferrou, velho. Desculpa a palavra. Deu para a cabeça. Melhorou? Depois você corta ali. Ferrou. Os inimigos cercaram a cidade. A gente vai morrer. Eliseu sai tranquilaço do quarto dele assim. E o menino desesperado, correndo de um lado para o outro. Fala, vem aqui, vem aqui. Abre seus olhos. Puf, o cara olha. Uau! Ele vê ao redor aquelas carruagens. Ele vê cavalos de guerra. Ele vê um exército poderoso, o Senhor muito mais numeroso. Ele só não estava vendo. Meu amigo, ao redor de você tem tudo isso. Abre os seus olhos espirituais. Se não tiver anjo guardando você, se não tiver o Espírito Santo, se não tiver um exército perto de você, você morre. Você morre saindo da porta. Mas os anjos estão aí. Você tem usado os anjos? Sabia que os anjos são ministradores de Deus a nosso dispor? Eu quero abrir um pouquinho a sua mente para esse lado espiritual. Não é nada místico, mas é espiritual e ele existe. Nesse tempo as coisas estão ficando espirituais, cara. Muito mais do que antes. Então não tenha medo do diabo. Creia no que Jesus fez e vai para cima, meu amigo. Vai para cima. As portas do inferno não prevalecerão o quê? A igreja que vai avante. Não é uma igreja parada. É a igreja que vai avante. Mas você vai avante com uma armadura. Armado até os dentes. O cara, esses dias a gente foi num stand de tiro lá em Blumenau. Você fica grande quando você tem uma arma na mão. Nós gastamos tudo que a gente tinha, pagava por tiro. Era um negócio certo, tudo, fica tranquilo. E, cara, é muito emocionante, dá uma adrenalina. Tipo, você fica grande. O instrutor falava assim, você nunca mexe com um cara que está com uma arma, por mais leigo que ele seja. Mexe com a emoção. Pensa gente municiada até os dentes com as armas do Senhor. Cara, você não tem paz num sentido bom. Você vai querer guerrear toda hora. Você vai querer destronar tudo que é do diabo na sua frente, cara. Comece a entender isso, comece a gerar isso dentro de você, pelo amor de Deus. Vamos lá. Cilada desse texto quer dizer truque, arte, malandragem do diabo. Você conhece algum crente malandro? Então, faz parte desse time, brincadeira. Malandragem dele, ele é malandro. Ele faz truques. Não caia nessas ciladas. Ele é ilusionista, ele faz uns matrix assim e você cai. Porque você não tem a viseira do homem de ferro. Você não tem o capacete dele, que dá a identidade do alvo, que fala, dá todo o histórico familiar, que igreja que ele vai, se ele é macumbeiro, se ele é pleromeiro, se ele é não sei o quê. Eu acredito numa armadura mais ou menos assim. Os dons são loucos assim, cara. Discernimento. De repente, tem uns profetas meio loucos na nossa igreja. Daqui a pouco eles estão olhando assim. O que deu, cara?
O anjo está brigando com o demônio, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, uau, cara, eu também queria ver essas coisas. É uma viseira do homem de ferro espiritual. Você está mexendo louco, né? Mas eu estou fazendo de propósito para você expandir um pouquinho a mente. Existe esse mundo, cara. Então vamos lá, até aqui o que eu entendo? Existe um revestimento do Senhor na nossa vida, que nos fortifica e nos dá poder, certo? Nos protege de um inimigo invisível que quer nos roubar, matar e destruir a todo momento. E esse lugar é no Senhor. Esse lugar é revestido dele. Existe um lugar seguro que é nele. É um bunker. Você está escondido ali, cara. Então pensa numa armadura que te dá forças, antecipa as estratégias do diabo. Gente, isso aqui é muito poderoso. Jesus nos chamou para viver no terceiro céu. Lembra que Paulo foi para esse lugar? Ele cita o terceiro céu na Bíblia. Nós vemos claramente o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. O terceiro céu é o que esse texto que nós lemos fala, as regiões celestiais. Você precisa habitar nas regiões celestiais. E você precisa levar as regiões celestiais para sua casa, para o seu trabalho, para todo lugar que você vai, inclusive para a sua igreja. Tem muita igreja vivendo no primeiro céu. Problemas de viver no primeiro e no segundo céu. O primeiro céu você sente todo o peso espiritual. O primeiro céu você olha para cima e não vê nada. A parada acontece de cima para baixo. O segundo céu você está lutando com o diabo, você está apanhando. De repente você dá até uma porrada, você vence, mas daqui a pouco você leva um nocaute dele, você derruba. O dia mal te pega. Agora a região celestial, o terceiro céu, você vê as artimanhas do diabo. Você vê os tiros que ele dá, você vê o que ele está querendo fazer. Isso é discernimento. Você precisa estar nesse lugar. Você antecipa o que ele quer fazer. Só nisso aqui você para de brigar com sua esposa. Só nisso aqui você para de brigar com seu marido, com seus filhos, com a sua igreja, com seu pastor, com seu líder, com todo mundo. Por quê? Porque o próximo versículo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Se você tem lutado contra alguma coisa que tem carne e sangue, você tem dado a sua vida em vão, cara. Não é. Às vezes eu sei que um líder pode ser um pré-inimigo, que ele te afronta, ele te afia. Mas o inimigo não tem carne e sangue, cara. O inimigo é espiritual. O inimigo é algo invisível, mas real. É tão real que às vezes você pode quase tocar. Está entendendo o que eu falei no começo? Então olha só, porque a nossa luta, versículo 12 de Efésios 6, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Claramente Paulo desenha quem são os nossos inimigos aqui. Ele fala que não é carne e sangue, mas ele fala que é principados e potestades. Pergunta, quem são principados? Quem são potestades? Se você for estudar a palavra principados, você vai ver que uma das traduções da palavra principados, do grego para o português, não é principado, é origem. Então, principados são forças espirituais que atuam no começo, que atuam na origem, na essência da vida. Potestades, por si, a tradução dela é poder de escolha, liberdade de fazer como se quer, licença ou permissão. Então são forças espirituais do mal, ambas são do mal, que influenciam na sua escolha, na porção de governo que você tem. Porque Deus deu uma parte grande até de governo para você, e existem potestades que ficam falando no seu ouvido, tentando te dizer outras coisas e influenciam as suas decisões. Então todo dia tem principado e potestade na sua orelha. Todo dia. Sabe aquele texto, todas as coisas são lícitas? Como é que é o final? Mas nem todas convêm. A potestade está aqui, todas as coisas são lícitas. E todas convêm. Vou te levar flores. Quem lembra desse teatro? Pode fazer, no dia que você morrer eu vou levar flores. A potestade é esse demônio, pica-pau. Maior revelação da noite. Lembra do pica-pau? Não tinha um demoninho aqui? Pode fazer, está tudo certo. Então, quem você tem ouvido? Paulo está falando que a nossa luta é contra principados e potestades. Quem tem sido seus inimigos? De fato tem sido esses? Vamos lá.
Principados, aqueles que querem mudar a sua origem. O que é origem, gente? Identidade. Origem é identidade. Cai para nós. Quanto tempo você demorou para descobrir que você é filho de Deus? Só nessa, a gente já levou uma surra de um principado. Ele tenta nos convencer que nós não somos. Ele tenta nos convencer que nós somos uma ameba, que nós somos um acidente, uma explosão, um vírus, sei lá, qualquer coisa, menos filho de Deus. A autoridade se veio quando uma voz do céu bradou sobre Jesus: eis o meu filho. Ela é testificada na filiação de quem você é. Um principado atua nisso. Por que hoje tem tanto homem querendo casar com homem, mulher querendo casar com mulher? Identidade, principado trabalhando dentro da sua identidade. Não sabe mais nem o seu sexo. Não sabe o propósito de vida. Não sabe por que nasceu. Fala sério, às vezes a gente cai nessas, não cai? Quantas vezes a gente se pergunta: cara, não sei se é para isso que eu nasci. É a origem que ainda não tem uma certeza ali. É a influência dos principados. É a influência desses poderes do diabo. Esses exércitos do diabo aí influenciando você. Contando uma historinha que você não é e te faz um fantoche, cara. Agora, as potestades são os influenciadores. Eles sugerem caminhos, sugerem atalhos. Não, mas o pastor está falando que santidade, você precisa se abster do pecado. Não, eu tenho uma coisa nova para te contar, presta atenção. Existe uma parada aí nova chamada hipergraça. Então quer dizer que o pecado foi aniquilado. Jesus já aniquilou, então não existe mais pecado. Então se você estiver em Jesus e vir para cá, está tudo certo. É uma potestade falando no seu ouvido. Isso é do diabo, isso não é de Deus. A base da hipergraça, da libertinagem que a gente está vendo hoje, da sacanagem que está fazendo com o evangelho, é uma potestade que está fazendo. E tem gente dando ouvido para a potestade. Tem gente acreditando nas potestades. Só que, pasmem, principados e potestades são pai da mentira. Tudo que eles falam é mentira. E aí, como a gente fica? Existem essas forças diabólicas apurrinhando a gente todos os dias, querendo que você caia, querendo que você peque. E se você passa do ponto da graça, o que você está fazendo? Anulando Cristo, anulando o sacrifício. Esse é o pecado imperdoável. É a libertinagem. É quando você sabe e peca. E peca de propósito. Como é que Jesus vai perdoar um pecado desse? Não tem como, ele aniquilou Jesus. Então, gente, quem te convence a isso tudo? Principados e potestades. A todo momento eles estão ali. Segredo de como combater isso: não me deixar dominar por eles. Gente, não tem nada místico nisso aqui. Quando o Bill Johnson fala uma parada que é sinistra, é profunda. Ele fala assim: quando eu recebo uma seta do diabo na minha mente, que é um pensamento tão além do que eu vivo, uma depravação tão grande, eu simplesmente faço assim: cara, esse pensamento não é meu, e saio andando. Tipo, ele já entendeu que é um principado e uma potestade, botando um negócio na mente dele que não é ele, vem de fora. É uma ação de governo. O que é isso? Revestido da armadura, conseguindo ver as ciladas do diabo. Daqui a pouco você começa a se firmar no evangelho, firmar no Senhor, começa uma linda história, e existe uma potestade ali influenciando você, querendo que você faça algumas coisas, e você dá ouvido para aquilo e você começa a se afundar. É a história de muitos dentro da igreja. Porque falta o revestimento da armadura. Falta estar atento para as estratégias do diabo. Eu não quero dar poder para ele, gente, me entenda. Ele está vencido. É só a gente governar isso tudo. Jesus já fez isso, cara. É só você confiar. Mas essas forças espirituais tentam você chegar na libertinagem. Cara, e pega qualquer um. Pega o cara que acabou de chegar na igreja. E pega o cara que está 10 anos dentro da igreja. Se não pega aqui no pecado depravado, pega aqui na libertinagem e na religiosidade. Está entendendo? Toda hora vai ter influência. É o que a gente vai fazer com isso, que é o grande segredo. A gente precisa governar isso. O resto do versículo fala contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui que ele dá o endereço da região. Mas ele fala de um sistema
corrompido do mundo. Na moral, eu acho que esse sistema que tem, ele não vai ser restaurado. Ele não tem redenção. É Jesus vindo com o reino dele, implantando um novo sistema. E sabe quem vai fazer parte do novo sistema? Eu e você. Iremos governar com ele. Agora, esse sistema falido, cara, na moral, esse sistema só fale todo mundo. Você chega perto dele e você se torna um corrupto. Não é? A Bíblia fala, dominadores desse mundo tenebroso. Infelizmente, os principados e potestades estão fazendo festa. E o que a gente está fazendo contra isso? Essa é a pergunta. No versículo 13. Por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Gente, peguem toda a armadura. Está falando de toda a armadura. Não está falando de você sair só com o coturno, só com o capacete, só com a couraça. Não, está falando toda a armadura. Você já viu um soldado sair para a guerra com um pedaço da armadura? Ele volta em pedaço. É o que acontece com a gente espiritualmente falando. A gente não está maduro para guerrear e vai guerrear só com as roupas limpas que o sumo sacerdote foi trocado lá, lembra? Que Jesus trocou e morre na praia. Então precisa de um revestimento. Versículo 14, fica de tarefa de casa aí. Fala de verdade, fala de justiça, fala de paz, fala de fé, fala de salvação, fala de palavra. Essa é a armadura. Eu não estou falando de algo físico. Estou falando de exercícios espirituais que você vai praticar e vai fortalecer o seu espírito. Você vai ficar gigante de dentro para fora. A ponto que as coisas vão começar a te incomodar e você vai ter que resolver os BO. Eu sempre falo lá na igreja, está vendo o problema na igreja? Tô. Então resolva, porque Jesus te mostrou o problema é teu. Você começa a ver e começa a resolver. Então, pegar toda a armadura no versículo 13. Depois, para que possam resistir o dia mau. Gente, hoje está tudo bem? Está tudo bem. Mas amanhã pode ser que não vai estar tudo bem. Pode ser que o Covid chegue na sua casa. Pode ser que a morte chegue. Pode ser que o problema chegue. Eu não quero menosprezar isso porque isso dói. E dói muito. Mas o mal um dia vai chegar. É meio que natural. Inclusive a morte. Como é que você lida com a morte? O nosso corpo está fadado à morte. É uma consequência do pecado de Adão. Ou você conhece alguém que ainda está vivo? Desde sempre. Só Jesus e uns caras lá que ele levou. Mas esse é assunto para outro dia. Todo mundo vai morrer. O corpo vai morrer. O espírito, quando ele encontrou o anjo, como o sumo sacerdote Josué encontrou, foi salvo. Então o seu espírito, se você já encontrou o anjo do Senhor, se você teve encontro com Jesus, ele está salvo, fica tranquilo. A grande questão é salvar a nossa alma todos os dias. A grande questão é levar a nossa alma para onde ela tem que ir. Isso fala de governo. É a parte da armadura que a gente precisa vestir, porque senão a nossa alma nos mata. As nossas emoções nos matam, os nossos sentimentos nos matam. Eles governam e eles nos levam para a morte. Então o corpo vai morrer, o espírito está salvo, a nossa alma está sendo governada. Para quê? Para que no último dia, o nosso corpo seja ressurreto dos mortos, o nosso espírito vivo com a nossa alma que foi governada. Esses são os vencedores que a Bíblia fala. Então a grande questão não é lutar para ser salvo, a grande questão é lutar para construir o reino de Deus. Salvo você já é, meu amigo. Então se a morte bater, a morte é promoção. Por que a igreja não fala de morte? Porque morte é o dia mau. Agora depende de como você encara o dia mau. No outro dia ele é o melhor dia da sua vida. É no dia mau que você toma as melhores decisões da sua vida. Por que não tem mais dia mau? Eu não estou profetizando isso sobre a sua vida, pelo amor de Deus. Mas como é que você encara o dia mau? Depois do dia mau, as misericórdias do Senhor se renovam na manhã seguinte. Mas o dia mau faz parte do processo, gente. A Bíblia é clara. Para você resistir o dia mau, você precisa de uma armadura. Você precisa ter a palavra. Você precisa ter entendimento. Você precisa ter discernimento. Você precisa viver no terceiro céu. E gente, eu estou falando de algo muito simples. Eu não estou falando de algo impossível de alcançar. Meros humanos mortais, como eu e você. Fomos chamados por Deus para viver nesse lugar. É o projeto que Ele tem. Creia, creia. Mas os amiguinhos das origens e os amiguinhos das influências vão chegar. E aí, o que você vai fazer? Mas a garantia do texto é para que eu resista ao dia mau.
Fique tranquilo, o dia mau não vai te derrubar se você tiver com armadura. A armadura te dá resiliência, resistência, a força, a coragem. Quando você acorda bem, quando o dia é bom, você já tem coragem, você já está feliz. Mas quando você acorda mal, que você precisa tomar coragem, você precisa tomar forças de algum lugar que se chama do Senhor e sair feliz. Governar isso aqui por um tempo, até chegar o glorioso dia que nós estaremos com Ele e tudo vai estar resolvido. A gente não vai mais precisar fazer força para ficar com Jesus. Nós estaremos com Ele eternamente. Eu não vejo o dia desse chegar e esse dia está falando da morte. Está vendo como é paradoxo a parada? A gente foge da morte todo tempo, mas a gente não vê a hora desse dia chegar que é a morte ou o arrebatamento. Então, gente, começa a pensar mais sobre isso. E o final do versículo fala, depois de terem vencido tudo. Gente, vamos lá alguém. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Você já pensou? Você tem a chance de vencer todas as coisas e permanecer inabalável. Existe esse lugar, é possível. Mas esse lugar está falando do evangelho do reino. Se você morrer na praia, você não vai experimentar isso aqui. O terceiro céu é o lugar que a paz excede todo entendimento. É o lugar onde você tem discernimento espiritual. É nas regiões celestiais que você vai destronar, assim como Jesus destronou principados e potestades. Você vai ver de cima para baixo eles tentando influenciar a sua vida e a vida de quem você lidera. Porque o reino de Deus é uma hierarquia. Se você entrar no reino de Deus, cara, você vai ter que cuidar de alguém. E você vai ter que ser cuidado por alguém. Um reino é assim. E é assim, ponto. Deus escolheu. Então, para baixo de você sempre vão ter pessoas que você está amando e está gerando. E aí o discernimento do terceiro céu, desse nível, vai mostrar as artimanhas do diabo para com eles e para com a sua vida. Isso é um discipulado. Isso é cuidar e gerar alguém. Depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Ele te chamou, meu amigo, para ser esse vencedor. Para andar com essa armadura, armada até os dentes. Do tipo, você já sai zica de casa, você já sai alucinado de casa. Você vê que o cara te cortou, não é culpa do cara no trânsito. É um principado e potestade tentando tirar o teu foco do dia. Você vê que sua mulher se xingou de manhã, você já vai entender que a sua luta não é contra carne e sangue. Mas você vai entender que é um principado ou uma potestade querendo mexer na sua origem. Dizendo que você não precisa amar ou não deve amar ela como ela deve ser amada e dar a sua vida por ela. Mesmo ela sendo ruim com você. Está entendendo como isso é prático? Isso são coisas do nosso dia a dia. Mas vamos lá, terminando. Paulinho, está aí? A garantia está nesse verso. Meu amigo, eu não sei que mentiras você acreditava até hoje. Dos principados. Aqueles que falavam da sua essência. Eu não sei. Tem tanta gente acreditando em tanta mentira. E não consegue acreditar na verdade. A verdade é que Jesus sonhou com você antes da fundação do mundo. Você nasceu no coração de Deus antes de todas as coisas. Ele olha para você e Ele não permite que um cabelo caia se não for da vontade dEle. A origem é do céu. Porque Ele te criou quem? Imagem, semelhança dEle. Por que você ouve os principados que falam que você não vai dar nada? Que você não nasceu para isso? Que você precisa desistir da vida? Que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tanta mentira, cara. Começa a repreender no seu espírito. Começa a se encher da palavra de Deus, que é a espada. Faz parte da armadura. Se eu tenho a palavra de Deus, eu sei que eu sou imagem e semelhança dEle. Eu estou me tornando cada vez mais semelhança dEle. Eu sei que Jesus destronou o diabo. Se eu ler Colossenses, eu vejo que Ele já venceu. Eu já li os evangelhos e Ele falou, está consumado. Eu já tenho o porte da espada e eu sei que o véu se rasgou de cima até baixo. Então eu tenho livre acesso à presença dEle. Cara, olha que profundo isso, velho. Essa é a verdadeira origem. A sua origem, cara. Não é do seu vizinho, é a sua. Jesus ama você. Jesus quer você com todas as forças. Ele deu o filho dele por você. Quer mais revelação que isso? Ele entregou tudo que ele tinha por você. Essa é a sua origem.
Não acredite nos principados. O trabalho deles é roubar, destruir e mentir. Que mentiras você tem acreditado, meu amigo? Comece a crer nas verdades do Evangelho. Comece a crer na abundância que é o Evangelho. Essa é a sua origem, cara. Ele sempre te amou, Ele sempre vai te amar e Ele te quer. Agora o que as potestades tentam fazer é fazer você pecar toda hora. Elas querem que você passe do ponto a toda hora, que você viva numa libertinagem, que você não se santifique. Porque os principados e potestades um dia estiveram com Deus. E eles sabem quem Deus é e o que Deus pode fazer. Eles sabem. Por isso tudo que eles vão fazer com toda a vida deles é querer te afastar do Senhor. Gente, pega isso no seu espírito. Outro dia nós ministrando algo semelhante lá na Poema de Timbó. Uma menina mandou um testemunho. Ela falou que no meio da mensagem ela teve que sair correndo pro banho. E aí quando ela foi tomar banho, ela sentia no espírito dela que a água que caía sobre a cabeça dela estava limpando as vestes sujas de pecado que ela tinha. E ela sentia que quando ela saiu do banho ela estava limpa e pura como ela nunca tinha se sentido. A menina já tinha se prostituído, era depressiva, era um monte de coisa. Cara, quando você é tocado por isso, não tem mais influência de principado e potestade, é só você se manter queimando, cara. É só você se manter nesse lugar. Então as potestades querem te derrubar, mas você tem uma garantia pela espada, que é um item da armadura, que você vai permanecer inabalável. Inabalável. Você está sobre a rocha que é inabalável. Não deixe essa interferência, sabe, entre Jesus, que está falando com você e te dando direção, de influenciar de alguma forma, essas interferências chamadas potestade, mentir ou distorcer qualquer coisa que Jesus está falando. Não permita isso. Eu estou falando para os vencedores. Eu estou falando que aqueles que estão armados até os dentes. No versículo 18 fala assim: aqueles que oram o tempo todo no Espírito, orações e súplicas, aqueles que vigiam com toda perseverança. Fica ligado. Na hora que você se achar o bambambam, você precisa descer. Fica vigilante. Esse é o recado que eu tinha para você nessa noite. Nem sei como acabar. Fica de pé aí. Uma certeza eu tenho: se a gente se vestir da armadura dele, nós seremos inabaláveis. Se nós vestirmos a armadura que o Senhor disponibilizou para cada um, as estratégias do diabo não irão nos derrubar. Se nós avançarmos intencionais para construir o reino de Deus com armadura, não tem tiro que te pega, não tem flecha que te pega, não tem demônio que te pega. Inclusive ao contrário, você vai começar a pegar eles. Você vai começar a atirar neles. Tá faltando estabilidade, cara. Tá faltando consistência. Tá faltando a armadura de Deus, cara. Tá faltando algo descer do céu sobre você. O meu convite é: não esqueça o evangelho da graça. Não esqueça a salvação, nunca. Mas comece a caminhar mais um pouco. Comece a ir intencionalmente para o reino de Deus. Para vencer nesse reino, você precisa estar municiado. Para vencer nesse reino, você precisa mais um pouco. E tem mais, Jesus tem mais. Feche seus olhos.